E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan e nesta videoaula vamos falar sobre função quadrática, gráfico e a equação da função quadrática, tá? Então aqui eu vou dar vários detalhes sobre a função quadrática. Depois desse vídeo aqui você vai manjar muito de função quadrática, eu espero que sim, tá? E vamos para a primeira questão aqui, ó. E essa questão está dizendo o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Tá aqui o gráfico, legal. É uma parábola, tá? O nome dessa figura aí. Qual é o valor máximo dessa função? É o valor máximo que essa função assume. Então vamos falar do valor máximo já, mas antes disso vamos aproveitar esse exercício aqui para, por exemplo, determinar a equação dessa parábola. Como que você faria para determinar a equação dessa parábola, sabendo que é uma função polinomial do segundo grau? Primeiro você tem que conhecer o jeitão dessa função, que é o quê? F de x vai ser igual a que multiplica um x ao quadrado, mais um b que multiplica o x, mais o c. Lembrando que cada uma dessas coisas aí tem uma função, né? O c, por exemplo, é o valor que o gráfico corta o eixo y. No caso do nosso exemplo aqui, ó, ele está passando pelo 3. Portanto, já podemos o quê? De antemão concluir que o nosso c ele vale 3, tá? Então já vou colocar essa informação aqui pra gente, que o c é igual a 3. E aí a gente precisa descobrir quem que é o A e quem é o B para a gente ter a nossa equação. Lembrando que aqui, ó, nós temos dois pontos conhecidos nesse gráfico, tá? Vamos supor que nós não soubéssemos aqui esse ponto de máximo aqui, que são as coordenadas do vértice, tá? Já vou falando para vocês, ó, essa daqui, esse é o vértice da parábola. Vamos supor que nós não tivéssemos essas coordenadas, tá bom? Para o problema ficar um pouco mais interessante, porque aqui esse problema é muito simples. Então vamos deixar ele mais interessante. Bom, veja que nós temos aqui, então, como eu disse, ó, dois pontos. Temos esse ponto aqui, que é o ponto 6 para x, 0 para y, e esse outro ponto aqui, que é o ponto menos 2 para x, 0 para y, tá? Então a gente vai usar esses pontos aqui na nossa função para ver quanto que é, para a gente descobrir o a e o b. Primeiramente, vou usar o ponto menos 2 e 0. Então, o f de x vai ser 0 quando o x for menos 2. Então, nós temos o a, que multiplica o valor do x ao quadrado, mais o b, que multiplica o valor do x, mais o c, que a gente sabe que é 3 por causa do gráfico. Vamos resolver isso aqui, então? Então, nós temos aqui o a, aliás, o 0, né? 2 ao quadrado dá 4. Então, vou colocar o 4 na frente do a, mas é 4a, mesma coisa. Menos, né? 2 vezes b ali, ó, 2b. Com mais 3. Ops, com mais c, que é 3, né? Então, temos aqui uma primeira equação. Você pode colocar o 3 para o outro lado. Enfim. Agora eu vou usar outro ponto, tá? Então, o outro ponto também, o y é 0. Quando? Quando o x for 6. Então, nós temos aqui 6 ao quadrado. Não precisa nem pôr parênteses, né? Porque não tem sinal nem nada. Então, aqui é 6 ao quadrado. Mais 6 vezes b, com mais 3. Resolvendo aí, nós temos que 36, né? 36 vezes A, mais 6B, com mais C. Perceba que a gente tem aqui duas equações, olha só. Nós temos essa equação aqui, e nós temos essa equação aqui para formar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, que no caso é o A e o B. Aliás, aqui eu coloquei C, né? Mas a gente sabe que o C é 3, então você pode colocar o valor do 3 no lugar do C aqui, na equação. Certo? Então, eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui, vou resolver esse sistema aí, vou montar o nosso sistema. Então, como que vai ficar o sisteminha? Vai ficar assim, ó, 4a menos 2b, que é igual a menos 3. A outra equação é 36a mais 6b, que é igual a menos 3. Certo? Subtraindo aí, ó, subtraindo uma equação da outra, do jeito que está aqui mesmo, nós vamos eliminar aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Não vai ajudar muita coisa não, deixa quieto. Se eu dividir por 6... Não. A estratégia aqui que eu vou usar vai ser a seguinte: eu vou multiplicar em cima por 9.
ou melhor, por menos 9, tá? Eu vou usar o método da adição para resolver esse sistema. Então, vou multiplicar a linha toda de cima por menos 9. Aí eu vou obter isso aqui, ó, menos 36A com mais 18B com mais 27. Agora sim eu vou somar, tá? Quando eu somar essa com essa, vai dar 0 e eu vou ficar com 24B. Tá acompanhando? 24B, ó, esses dois aqui. Com esse daqui que vai dar 24. Olha que legal. Já encontramos o valor do B. Quanto que é o B? 24 dividido por 24, que é igual a 1. Pronto, já tem o B. Você pode vir aqui em qualquer uma das duas e substituir e encontrar o valor do A. Vou fazer isso. Vou substituir na primeira aqui, ó. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui para não confundir. Uma cor que eu ainda não usei, vou usar o rosa aqui. Então, na primeira equação vai ficar assim, ó, 4A menos 2 vezes B, você já acabou de ver que o B vale 1, 2 vezes 1 dá 1. Isso aqui é igual a menos 3. Então, nós temos que o 4A vai ser igual a menos 3 com mais 2, né, porque o 2 vai ficar positivo, vai ficar menos 1. Portanto, o A é igual a menos 1 quarto. E faz muito sentido isso, por quê? Porque a concavidade da nossa parábola é para baixo, ou seja, o A ele é menor que zero. Em outras palavras, o A é negativo. Então, o valor desse cara aqui, do A, ele me diz se a concavidade é para cima ou para baixo. Se é negativo, para baixo. Se é positivo, para cima. Então, perceba que nós temos aqui o C, temos o B e temos o A. Já podemos o quê? Temos condições de escrever a nossa função, que vai ficar assim. F de x, que é igual a menos x sobre 4, ou 1 quarto vezes x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado sobre 4, menos, aliás, mais, né? Porque aqui o b é um positivo, mais x, mais o 3, que é o c. Então, essa daqui é a nossa função polinomial do segundo grau referente a esse gráfico aqui do nosso problema, tá? Então, é isso. Outra coisa importante aqui, pediu para a gente calcular o valor de máximo, tá? Como eu disse para vocês, vamos supor que nós não soubéssemos aqui que as coordenadas aqui, que o valor de máximo aqui é o 4, certo? Como que a gente calcularia? Uma das maneiras é o que, ó? Perceber, resolver essa equação aqui, encontrar as raízes, né? Vamos fazer isso? Pois bem, então nossa função ficou assim, ó, f de x, que é igual a menos x ao quadrado sobre 4, com mais x, com mais 3. Nós temos o A, o B e o C. Você pode usar aqui, ó, para descobrir a raiz. As raízes de uma função são o valor de x quando a função é zero, tá? Os valores de x que tornam a função igual a zero, ou seja, são os dois pontos do eixo x, nesse caso. Então, é isso mesmo, ó. Acho que eu errei alguma coisa ali. O gráfico está correto, é isso mesmo. É o mesmo gráfico, tá vendo? A nossa equação está correta. O gráfico é o mesmo do desenho, tá? Então, estamos corretos, só que na hora de calcular a raiz eu fiz alguma coisa errada. Eu vou lá ver o que eu fiz de errado, tá bom? Porque a equação que a gente descobriu está perfeita. Legal. Vamos voltar aqui e ver o que eu fiz de errado aqui no exercício, porque tinha que dar as raízes menos 2 e 6. Menos x ao quadrado sobre 4 mais x mais 3 é igual a zero. Calculando o delta, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 1 menos 4 por 4 dá 1, mais 3. O delta é igual a 4. As raízes, x é igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes a. Ah, tá. 2 vezes a é 2 vezes 1 quarto, vai dar meio. Agora sim, gente. Que vai dar menos meio. E aí você vai ter aqui as duas raízes. X', que vai ser... Vou fazer com o sinal negativo, tá? Então vai ficar menos 3, ó. Menos 3
dividido pela metade, negativo. Menos 3 dividido por meio é a mesma coisa que dobrar, tá? Então vai ficar 6 positivo. E o x, duas linhas, vai ser o quê? Ó? Com sinal negativo, com sinal positivo agora. 2 tira 1 fica menos 1. Menos 1 dividido por meio, negativo, vai dar menos 2. Agora sim, as duas raízes corretamente, tá? Beleza, calculou as duas raízes, bateu, deu certinho, a gente viu no GeoGebra também, tá correto. Agora vamos calcular o valor de máximo e mínimo. Na verdade aqui só tem valor de máximo, né? Então vamos calcular o valor de máximo. Então o valor de máximo aqui, ou seja, as coordenadas do vértice, você tem duas formas, como eu disse. Você pode pegar, por exemplo, você achou as raízes, então você sabe que o x do máximo, ou x do vértice, vai ser o quê? Ó? A média aritmética das raízes ali, ó. 6 menos 2 dividido por 2. Então nós temos aqui que o x do vértice vai ser 4 dividido por 2 dá 2. Então você tem o valor do x do vértice. Com o x do vértice você vem aqui na função, ó, e calcula a função no valor máximo. Que do x do vértice, né, vai ter o y vértice. Então vai ficar menos 2 ao quadrado dividido por 4 mais 2 mais 3. Ou seja, nós temos aqui, ó, aqui vai dar 4 dividido por 4 dá menos 1. Menos 1 com mais 5 vai dar mais 4. Então tá aí. Essa é uma forma de você calcular o valor máximo ou mínimo, tá? Ou seja, as coordenadas do vértice aqui, ó, deixa eu colocar aqui, isso aqui é o y vértice. Então o que acontece? Tem essa forma e tem uma outra forma que seria o quê? Você usar uma expressão, né? A formulinha do y vértice que existe também, que é o seguinte: você tem, por exemplo, o x vértice, você calcula menos b sobre 2a, e o y vértice você calcula menos delta sobre 4a. Você tem aqui o valor do delta, ó, tem o valor do a do b. Substituindo aqui no x, você vai ter menos 1, né? Porque o b é 1. Cadê? O b está aqui, ó. O b é o que multiplica o x, tá? 1. 1 dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 quarto é meio, tá? Então aqui vai ficar menos meio. E dividir por meio equivale a multiplicar por 2. Então aqui vai dar 2 positivo, ó. E deu a mesma coisa, certo? Agora o y vértice. Menos delta, ou seja, menos 4, dividido por 4 vezes menos 1 quarto. 4 vezes menos 1 quarto vai dar menos 1. Menos 4 por menos 1 vai dar o quê? 4 positivo. Então tá aí as duas formas de você calcular os valores, né? Nesse caso aqui, o valor de máximo, porque o nosso A ele é negativo, né? Vale 1 quarto. Certo? Então tá aí, mano. Exploramos de tudo quanto é forma esse exercício aqui, que era o número 1, tá? Lembrando que a pergunta era muito besta aqui, que era só para você olhar o gráfico e marcar o 4 aqui, que é a alternativa correta, né? Aliás, vamos até fazer isso agora. Então aqui a alternativa correta é a letra C. Ponto de máximo é o 4, é o y do vértice. Mais uma questão de gráfico aqui, ó. Considere a representação gráfica da função apresentada abaixo. Essa função cresce no intervalo. Então aqui é mais uma questão de observação, né? Você vai fazer o seguinte, vai analisar, para cada unidade que você aumenta aqui no x, o que está acontecendo com o seu gráfico? Ó, o valor do y está aumentando, tá vendo? Aqui de novo, ó, aumentou um pouco menos, tá vendo? Então está aumentando a taxas decrescentes. Até aqui, ó, aumentou bem menos, tá vendo essa última vez aqui? Então tá variando, tá aumentando a taxas decrescentes. A partir desse ponto ali, ela começa a fazer o quê? Ela começa a decrescer a taxas crescentes. Então tá aqui, ó, cada vez cresce mais rápido, decresce mais rápido, né? Então o intervalo que ela cresce é esse rosa que eu pus aqui, ó. Então vai do menos 4 até o menos 1. Esse é o intervalo de crescimento, alternativa aí, letra B, tá? Da mesma forma que a gente fez antes, a gente pode o quê? Tentar calcular a raiz, a equação dessa função aqui. Vamos fazer isso para você ficar craque nisso daí, ó. Você tem o gráfico, você conseguir tirar a equação a partir do gráfico. Então você vai ter lá uma função do segundo grau, né?
mais C. Lembrando que o C é onde o gráfico corta o eixo Y. Nesse caso aqui, o C é igual a 3 também, né? Coincidência, porque o gráfico é diferente, as raízes são diferentes. Então, nós temos aqui que o C é igual a 3. Aí você pega as coordenadas aqui, você tem 2 pontos, são as raízes, na verdade, ó. É 1 e menos 3, são as raízes dessa função aí. Você pega aqui esses pontos e joga aqui na função. Você vai ter lá que o y vai ser 0 quando o x for igual a 1. Então, você tem 1 ao quadrado que dá 1, isso aqui é a, mais b vezes 1, que é b, mais o c, que é 3. Então, você tem aqui a primeira equação. Usando o outro ponto lá, que também é quando o y é 0, você vai ter que o x é menos 3. Então, você vai ter aqui o a, que multiplica menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Já vou colocar o resultado direto aqui, tá? Aliás, eu vou colocar 9a, que dá na mesma, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Menos 3 vezes b, com mais 3. Então, tá aqui o nosso sisteminha, né? Que eu vou fazer aqui embaixo, o sisteminha. Com as duas equações, nós temos aqui a mais b, que é igual a menos 3. E nós temos 9a menos 3b, que é igual a menos 3. Aqui você pode usar o jeito mais simples aqui de resolver, usando o método da substituição. Porque tá bem fácil substituir, tá bem fácil isolar aqui qualquer uma das letras aqui, ó. Então vamos isolar nessa equação. Pode ser a letra B. Vou isolar a letra B, ó. Então B vai ser igual a menos 3 menos a. Esse é o valor do B. Eu pego esse valor e substituo na de baixo. Aí eu vou ter 9a menos 3, que multiplica o quê? Menos 3 menos a. O que é isso? Isso aqui é o B. E o resultado vai dar menos 3. Tá bem garrancho, né? Deixa eu fazer um pouco mais caprichado aqui. Bom, distributiva, aqui nós temos 9a. Menos com menos vai dar mais 9. Menos com menos vai dar mais 3a, que é igual a menos 3. Continuando aqui embaixo esse cálculo, 3a com 9a vai dar 12a, que é igual a 9 está positivo, passa para lá, fica negativo, vai ficar menos 12. Portanto, nosso a vale menos 12 dividido por 12 vai dar menos 1. E faz sentido, porque a concavidade é para baixo, então o a tem que ser negativo. Tem o a e tem o c. Aliás, vamos jogar aqui agora o valor do a, ó, e calcular o b. Então, o b, o a é menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, nós temos menos 3 com mais 1, vai dar menos 2. Pronto. Então, nossa função nada mais é que f de x, que é igual a menos x quadrado, menos 2x, com mais 3. Então, essa é a equação do gráfico. Ops, essa é a equação desse gráfico aí. Você poderia também calcular o ponto de máximo aqui, ó. Perceba que o ponto de máximo é menos 1, 4. Você pode usar, vamos fazer aqui rapidamente, ó. X do vértice vai ser menos b, ou seja, menos 2 vai dar 2 positivo, dividido por 2a. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Olha aí que legal, ó. Menos 1, justamente esse ponto aqui é o x máximo. E o y do vértice, no caso, vai ser o quê? Menos delta. O delta eu não calculei, né? Mas facilmente você faz aqui, ó. Cadê o delta? É menos b ao quadrado, que vai dar 4. Menos 4 vezes a vai dar mais 4. Vezes c. Então, 4 vezes 3 a 12, com mais 4, 16. Então, nós temos menos 16 dividido por 4a, ou seja, menos 4. Vai dar um y igual a 4 positivo, e olha aí, ó, exatamente o y igual a 4. Certo? Então é isso, a gente pega aqui 2 ou 3 questões aqui e depena ela de um jeito que você veja vários assuntos em 1 ou 2 questões, tá? Acho que vou ficar por aqui, esse vídeo já está com 25 minutos. Ficamos, depois vou cortar um monte de erro que teve aí, né? Vai ficar um pouco menor, mas enfim, já tá cansativo já. Vejo vocês no próximo vídeo aí, tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.